Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, esse é um episódio extra que vai sair essa semana. É um e-mail encaminhado por um ouvinte nosso, Leonardo Johnson, além de amigo, um ouvinte. Ele mandou pra gente um relato de um sonho que ele teve e a gente adaptou para caber aqui no podcast. Não é uma história de terror, mas é um acontecimento paranormal bastante curioso. Então, é um episódio extra. Espero que vocês aproveitem. O Cachecol Onírico, por Leonardo Johnson, adaptado por William Camargo. Sempre que me lembro dessa história, sinto uma mistura de sentimentos, um pouco de saudade e bastante medo. Me chamo Leonardo, tenho 22 anos e esta história teve início quando eu tinha apenas 8. E como boa parte das crianças em desenvolvimento, esta época eu ficava resfriado com certa frequência. Minhas amígdalas quase me matavam de dor. Meus pais me levaram ao médico e eu me lembro, um doutor velho e simpático perguntou se havia passado por algum trauma recente. Embora não seja comum, mas em alguns casos a relação emocional pode interferir no fisiológico. Pois bem, marcamos a cirurgia para dali a 30 dias. Retiraríamos minhas amígdalas. Voltamos para casa e foi naquela semana que tudo começou. Fui dormir e pela primeira vez tive o sonho. Me lembro perfeitamente de cada detalhe. Estava em um jardim e havia uma casa branca, bem velhinha. Estava brincando, correndo, descendo em um escorregador de madeira e me divertindo. Havia um balanço preso ao galho de uma grande árvore. Ao longe, vi uma senhorinha saindo de dentro da casa, caminhando em minha direção. Ela se apresentou como Alice e perguntou se eu não queria entrar para comer algumas guloseimas que havia preparado. E óbvio que eu aceitei. A cozinha era bem simples, como todo o restante da casa, mas o que me atraiu mesmo foi o cheiro de bolo de cenoura e café fresco. Depois de comermos, ela me disse que havia alguns brinquedos na sala para eu me divertir. Realmente, eram muitos brinquedos, dos mais diversos, nada muito atual, nenhum brinquedo com pilhas ou baterias. Eram todos muito rústicos, e alguns provavelmente feitos à mão inclusive. Me lembro bem de um caminhãozinho de plástico com a cabine amarela e o restante azul. Eu gostava muito dele. Enquanto eu brincava, ela fazia alguma coisa com o tricô. Não dava para saber o que era exatamente, mas sei que ela usava uma lã preta muito macia. Depois de algum tempo brincando, Alice disse que adorou me conhecer e que adoraria passar mais tempo comigo. E então eu acordei. Eu achei aquilo bem estranho, mas era jovem e eu gostei. Para minha surpresa, quando eu dormi, voltei para lá. Estava no mesmo jardim, da mesma casa. E logo corri pro lado de dentro para ver se Alice estava lá. E ela estava, na cozinha, dizendo que ia me ensinar a fazer uns bolinhos de chuva. Óbvio que ela fez todo o trabalho sozinha, né? Mas eu ajudei muito bem a comer depois. Neste dia fomos comer na sala. Ela estava assistindo uma novela que adorava enquanto eu brincava. E ela novamente fazia seu tricô, que começou a tomar forma. Era um cachecol. 30 dias se passaram e em todos lá estava eu, na mesma casa brincando, comendo e conversando com Alice. Eu ficava empolgado em ir dormir, pois eu sabia que eu ia ver Alice e era muito divertido. Até que um dia ela terminou o cachecol, se levantou de sua poltrona rosa com flores brancas e o enrolou em meu pescoço. Me deu um abraço bem forte e disse que adorou me conhecer, e aquele tempo que passamos juntos foi ótimo para ela. Ela parecia triste em estar se despedindo e feliz por algum outro motivo. Afinal, ela não parou de sorrir nem por um segundo. Eu disse que gostava muito dela e que adorava passar o tempo ali. Então, ela me disse: "Adeus, meu filho. A vovó vai embora." Ela me deu um beijo na testa e pude ver uma lágrima escorrendo de seu rosto. Enfim, eu acordei e estava com um aperto no peito. Nunca havia sentido algo parecido.
Aquele dia foi triste, e a cirurgia aconteceria no final da tarde, mas o hospital ligou remarcando para a semana seguinte. Fui me deitar animado em saber que veria Alice de novo, mas para minha surpresa, não foi com ela que eu sonhei naquele dia. Quando eu acordei, não entendi muito bem o que tinha acontecido. Droga, eu só queria estar naquele jardim, daquela casa branca junto com a Alice. Na mesma tarde, minha mãe recebeu uma triste notícia. Minha tia-avó de Portugal havia falecido. Eu jamais a conheci. Jamais saí do país. Tampouco Alice de Portugal. Sim, seu nome é Alice. Arrepio só de falar. Como se não bastasse, o hospital cancelou a cirurgia na semana seguinte. Eu era garoto e não entendi o porquê na época, mas parece que o lote de anestesias estava vencido e 3 pacientes tiveram complicações. Enfim, coincidência ou não, o cachecol da minha tia-avó Alice protegeu não só minhas amígdalas, como minha vida.